Olá, meus irmãos. É com muita alegria que eu venho aqui apresentar o início desse novo estudo através desse livro ditado pelo irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, que se chama Pontos e Contos. Humberto de Campos é o irmão X, que Chico Xavier adota esse pseudônimo, né, de irmão X, para que não tenha problemas judiciais com a família de Humberto de Campos. Mas sabemos que o irmão X é Humberto de Campos. E ele traz nesse livro parábolas de Jesus, situações da vida diária nossa, através desses contos que vão trazer pontos para a nossa reflexão, pontos da doutrina espírita, pontos do cristianismo, pontos para que a gente reflita no nosso dia a dia, pontos como justiça divina, o nosso papel enquanto cristãos, enquanto espíritas, a nossa resposta, questões de obsessão e assim desencarne, várias coisas que Humberto de Campos nos faz refletir com esses contos. Eu espero que a gente possa ter assim um estudo maravilhoso. A gente vai começar com o capítulo 1 e vamos seguindo assim, capítulo por capítulo, cada quarta-feira, até o fim do livro. Que seja assim momentos de muita paz, de muita reflexão, de muito entendimento, para que possamos trabalhar na nossa reforma íntima, no nosso crescimento espiritual, sempre em rumo de sermos melhores, de sermos espíritos mais evoluídos e cumprindo assim a nossa missão aqui nesse plano, nesse momento que o Senhor nos dá. Bom proveito para todos nós. Vamos iniciar então hoje, capítulo 1. Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos para iniciar esse novo livro, ditado a nosso querido irmão Chico Xavier pelo irmão X. Pontos e contos. Ajudai-nos, Senhor, a entender os teus ensinamentos através desse livro. Ajudai-nos a refletir, a perceber como, dentro de nós, realizar a nossa reforma íntima. Dai muita luz à nossa irmã, responsável da página de hoje, nossa irmã Regina, que ela possa ser intuída, que ela possa ter aberturas para passar tudo aquilo que ela estudou. Que possamos também irradiar nessa noite as nossas vibrações para todos aqueles caravaneiros, para todos aqueles que pediram as nossas orações, que prometemos de rezar, que precisam, Senhor, do seu amparo, da sua luz. Que toda essa vibração positiva possa chegar a cada coração. E assim pedimos permissão de iniciar a nossa noite de hoje, dizendo juntos, graças a Deus. Então, Regina hoje é responsável da página. Deixa eu colocar logo aqui. Então, hoje nós vamos começar, como a Valéria colocou no vídeo, hoje pela manhã, começando um novo livro, né? Esse projeto Pegada do Mestre começou no período da pandemia e, graças a Deus, deu tão certo que nós estamos aí com a oportunidade de conhecermos um novo livro. O livro é psicografado pelo Chico Xavier, livro Pontos e Contos, do nosso irmão X, que nós sabemos que é o espírito Humberto de Campos. Neste livro, Humberto de Campos coloca o seguinte, explicando que livro, como ele ia trabalhar esse livro. Ele coloca assim: ao considerar que o Evangelho é o livro da vida, cheio de contos, de pontos divinos, trazidos ao mundo pelo celeste orientador,
O irmão X inspira-se na Boa Nova e nos traz conclusões e orientações do seu trabalho de experiência para as páginas desse livro singelo. Ou seja, ele foi muito perspicaz, porque ele vai se utilizar da didática de Jesus. Jesus, nós sabemos que trouxe todo o seu conhecimento para nós através de quê? Através de histórias, de parábolas. Então, ele vai pegar justamente histórias, parábolas, contos e vai, através dessas histórias, colocar os ensinamentos da Boa Nova, os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos da doutrina espírita. E ele diz que é um livrozinho singelo, modesto ele, né? Então, vamos começar com a nossa primeira lição, que ela tem um título bem interessante. O Programa do Senhor. Como assim? O Programa do Senhor? O Senhor tem um programa. E ele começa nos lembrando dessa parábola, que todos nós conhecemos muito bem, né? A parábola da multiplicação dos pães e dos peixes. E o Humberto de Campos coloca para a gente assim: à frente da tumba faminta, Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendendo à necessidade dos circunstantes. O fenômeno foi uma maravilha. Imagina, uma multidão faminta e ele pega e multiplica os pães e os peixes a ponto de satisfazer a fome de tantos. Relacionava-se ali pessoas procedentes das regiões mais diversas, além dos peregrinos em grande número que se adensavam habitualmente em torno do Senhor, buscando consolação e cura. Também haviam mercadores da Idumeia, negociantes da Síria, soldados romanos, cameleiros do deserto. Ali se congregavam em multidão, na qual se destacavam as exclamações das mulheres e o choro das criancinhas. Recolhiam os discípulos a sobra abundante do inesperado banquete, quando Malebel, que era uma pessoa, um doutor da lei, espadaúdo assessor da justiça em Jerusalém, acercou-se do mestre e clamou para a multidão haver encontrado o restaurador de Israel. Aí ele já disse: olha, o que nós encontramos aqui? Encontramos aquele que vai reconstruir Israel. Esclareceu que conviria receber-lhe as determinações desde aquela hora inesquecível, e os ouvintes reguardavam-se à pressa, engrossando fileiras ao redor do Messias Nazareno. Jesus, em silêncio, esperou que alguém lhe endereçasse a palavra, e, efetivamente, Malebel não se fez de rogado. Jesus fica observando o que eles vão fazer. E Malebel coloca logo para um bate-papo com Jesus. E ele diz: Senhor, és em verdade o arauto do novo reino? Sim, respondeu o Cristo sem titubear. Em que alicerces será estabelecida a nova ordem? Prosseguiu o oficial do Sinédrio, dilatando o diálogo. Em obrigações de trabalho para com todos, colocou Jesus. O interlocutor esfregou o sobrancelho com a mão direita, evidentemente inquieto, e continuou. A instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica? Como não? Acrescentou o mestre, sorrindo. Qual a função dos melhores? Melhorar os piores, respondeu Jesus. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes.
Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Jesus não perde tempo e diz: ajudarão aos maus, a fim de que esses façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Vamos aqui, um parêntese nosso, é uma coisa que preocupa muito, né? O encargo dos ricos. E Jesus responde: amparar os mais pobres para que também enriqueçam de recursos e conhecimentos. E continua o interlocutor: mestre, tornou Malibel desapontado. Quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade que cada um de nós. Senhor, como tudo isso é estranho, considerou o noviço alarmado. Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Ou seja, não vai ter nada disso? E Jesus responde: sim, dispensará tudo isto e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor de que somos credores, uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça até agora conhecidos no mundo. Vocês já imaginaram como que fica esse interlocutor diante desta resposta? Vamos prosseguir. Neste instante, justamente, quando os doentes e os aleijados, os pobres e os aflitos, desciam da colina, tomados de intenso júbilo, né? Porque, poxa, seriam todos favorecidos. Malebel, destacado funcionário de Jerusalém, exibindo terrível máscara de sarcasmo na fisionomia dante, respeitosa, voltou as costas ao Senhor e, acompanhado por algumas centenas de pessoas bem situadas na vida, deu-se pressa em retirar-se, proferindo frases de insulto e zombaria. Quando o mestre coloca qual seria o seu programa de governo assim, os mais pobres, os mais favorecidos se rejubilam, mas ele, o doutor da lei, o que tinha posição de destaque, fica contra e ainda sai zombando e criticando. E prossegue o irmão X. O milagre dos pães fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios. E se Jesus não quis perder o contato com a multidão naquela hora célebre, foi obrigado a descer também. E aí a gente fica se perguntando, né? Qual é, então, esse programa do Senhor? Porque é esse o título da nossa lição nessa noite, né? O programa do Senhor. Qual é esse programa, então? Que o Senhor realmente veio aqui estabelecer como um programa, como uma norma de conduta, como um meio de conduzir os seus seguidores. Nós precisamos, então, relembrar as respostas que Jesus deu ao seu interlocutor, e foram elas: obrigações de trabalho para
todos têm que trabalhar. Melhorar os que estão em situação pior. Instruir os ignorantes. Ajudar aos maus, a fim de que esses se façam igualmente bons. Amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam dos recursos e de conhecimento. Amar, porque o sacrifício fará florescer em obras de paz no caminho de todos. E compreender a responsabilidade de cada um de nós. Esses foram os itens que Jesus destaca no seu diálogo com Malebel. Então, nós podemos, assim dizer, que o programa do Senhor será: reclama o espírito dele. Né? Esse programa do Senhor ele vai reclamar de todos nós que nós tenhamos um espírito de renúncia, serviço, humildade, paciência, fraternidade, sinceridade e amor. Todas aquelas questões que Jesus colocou para ele se resumem nesses 6 aspectos, né? 7 aspectos: renúncia, serviço, humildade, paciência, fraternidade, sinceridade e amor. E cá entre nós, tudo isso exige muito de todos nós. Muito. E ele ainda deixa bem claro que se a gente assim agir, o que vai acontecer? A nossa vitória permanecerá na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça até agora conhecidos do mundo. Ou seja, essas atitudes vão fazer com que nós tenhamos sempre que estar em ação, tenhamos que estar sempre de mãos na obra, com os punhos arregaçados, fazendo, agindo, porque não vai acontecer nada se nós permanecermos na inércia, se nós separarmos grupos. Ele quer o quê? O serviço de todos, a renúncia, a humildade, a paciência para aquele que ainda não compreende, para aquele que não consegue atingir aquele objetivo, fraternidade, realmente me colocar no sentido de que é meu irmão, de sinceridade, eu tenho que realmente estar sentindo aquilo que eu estou dizendo, eu tenho que ser sincero nessa minha conduta. E, claro, tudo isso se resume em amar. Se a gente ama verdadeiramente, a gente coloca todas essas considerações de Jesus em prática, em ação. Mas aí vamos pensar agora um pouquinho, para que depois a gente possa bater um papo. Qual foi a atitude do interlocutor? Ele deu as costas e se retirou. E não só se retirou, ainda se retira falando impropérios, dizendo que Jesus provavelmente estava louco, era um lunático, né? Um sonhador, enfim, dá as costas. E eu fiquei pensando muito, quando eu li essa primeira página do Irmão X, porque isso é o que nós temos que fazer a partir de agora, é rever qual será a nossa atitude diante dessa boa nova que Jesus nos apresentou há 2025 anos atrás, que Irmão X vem através desse livro singelo, como ele coloca, nos relembrar
Qual é a nossa atitude? Qual vai ser a nossa atitude diante de tantos encontros, de tantos estudos, de tantas reflexões? Nós vamos também dar as costas? Nós vamos, como a gente ouve muito, vamos deixar para a próxima? Ou nós vamos arregaçar a manga e colocar as mãos na massa, as mãos na obra e tentar fazer com que todos aqueles que estejam ao nosso redor também comecem a ter essa prática? Porque eu ficar falando é uma coisa, o que a Regina faz é outra coisa. Então, fica aqui para a gente conversar daqui a pouquinho sobre essas propostas do Cristo. Qual será a nossa atitude? Então, vamos fechar os nossos olhos e, diante de tudo isso que ouvimos do Mestre Jesus, pela palavra do irmão X, rogar ao mais alto que encha os nossos corações, que enche a nossa persona de vontade de ação, de exercício sincero dessa proposta trazida pelo Cristo de serviço, de fraternidade, de renúncia ao materialismo, de renúncia ao egoísmo, de renúncia ao orgulho, que possamos realmente nos esforçar para fazermos em torno de nós, nas nossas casas, nas nossas congregações religiosas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, comunidades de fraternidade, ambiente de renúncia, de serviço e de profundo amor. Que tenhamos sempre o Cristo Jesus nas nossas mentes, que Ele realmente seja o mestre e o guia de todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Regina, por essa abertura brilhante, né, desse livro Pontos e Contos. Através desses contos da vida diária, da vida de Jesus, a gente vai vendo os pontos que a gente tem que trabalhar, né? Fica aí aberto para quem quiser se colocar. É só abrir o microfone e falar. Tá. Eu achei interessante que foi colocado 7 virtudes. Acho que foi colocado 7 virtudes e existem também os 7 pecados capitais. Achei interessante, porque tem 7 lá, tem 7 vícios, mas também são colocados aqui 7 virtudes. A gente sabe que o 7 é um número assim, muito cabalístico, né? Mas eu creio que tenha sido pura coincidência, Raquel, que Humberto de Campos não tenha se pautado nessa questão dos pecados capitais, não. Mas é interessante a sua reflexão. Eu acho. Qual é qual vai ser a nossa atitude diante disso tudo? Dar as costas, acho que ninguém dará, né? É interessante que as propostas, né, se a gente vê na resposta de Jesus, ele não fala em muita reflexão e muita instrução de si, mas Não. ele fala de ação, né? É trabalhar, é amparar, é instruir outros, é melhorar outros. Essa saída de nós mesmos, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente se coloca à disposição e age, a gente acaba tendo retorno. Então, o nosso crescimento, né, eu acho interessante essa dinâmica,
Ele vai se dar a partir do momento que eu me dou. E, que mais ou menos, né, eu acho que refletindo nisso que a Raquel falou, é isso, quer dizer, você tem os pecados, né, dos pecados que seriam os equívocos que a gente comete, mas é importante que a gente também tem oportunidades e caminhos para reparar esses equívocos, né? É por Eu aí. acho que passa muito também, né, Valéria, pela essa questão de você compartilhar o que você tem, porque ele diz, e o rico? O rico vai ajudar aquele que não tem, né? O que tem conhecimento vai ajudar o que não tem a instrução. O que eu tenho que eu posso compartilhar? Todos nós temos algo que podemos compartilhar. Se a gente ficar realmente pensando só na questão da reflexão, do conhecimento doutrinário, poucos têm, mas todo mundo tem, por mais ignorante que possa ser, por mais pobre que seja, ele tem algo que ele pode compartilhar com o outro, que é ele mesmo, que é o seu olhar, que é o ver o irmão. Não tenho nada para te dar, não posso te auxiliar em nada, mas posso te jogar a tua mão. E vamos juntos, dentro dessa mesma necessidade, né? Acho que passa muito por isso, por compartilhar, por dividir. É muito socialista, né? Vamos socializar aquilo que a gente tem, a fraternidade, a solidariedade. Engraçado que essa página tá dando um spoiler da noite de gratidão de segunda-feira. Não vou nem falar muito, porque senão na segunda-feira Então, que vai bom, ficar porque eu não vou poder repetitivo. participar, que eu vou estar na reunião mediúnica. Porque justamente pegando, né, essa fala última de Regina, realmente Deus nos dá faculdades. Agora, temos que encontrar quais e dependendo também dos momentos da nossa vida, porque a gente não pode fazer as mesmas coisas que faz aos 20, que faz aos 30, que faz aos 40, aos 50. Acho que o grande desafio é encontrar no meu hoje o que eu posso fazer. E O nunca que eu achar, posso fazer, né, Valéria, e nunca achar que eu naquele sou momento, inútil. o que eu posso fazer naquele momento, você lembra bem, e eu não tenho que me preocupar com a Valéria faz isso, eu tenho que fazer também, não, porque o que a Valéria faz eu não posso fazer. Cada um tem que achar no que ele pode compartilhar, o que ele vai poder dividir com o outro. Porque se eu ficar me pautando no outro, vai vir aquele sentimento de incapacidade, agora eu não posso, eu não sei, eu vou dar as costas. E todos nós podemos seguir em frente. É só descobrir o que eu posso compartilhar. É o copo d'água? Ótimo, o copo d'água. Uma água bem servida, com profundo amor, ela cura. Né? Verdade. Quando fala em alicerce, né, ele quis saber em que alicerce será estabelecida a nova ordem. Ele pensava que seriam coisas materiais, né, castelos, impérios, né? Então, mas qual o alicerce que nós vamos pegar? Tem que ser o amor, a base. Né? Quando vamos construir uma casa, é um alicerce forte para suportar. Né? Para construir o nosso bem-estar espiritual, nós temos que ter o alicerce do amor. Isso. Aí o amor vai ser compreendido naquilo que a Raquel falou, né? A gente vai ver o que a gente tem de bom para oferecer, porque ninguém pode dar sem ter, né? Então, quais o alicerce? Amor? É o amor, o alicerce. Mas o que é que dentro do amor a gente pode agir? Qual é a ação? Qual a atitude? O que nós vamos fazer com tudo que nós estamos aprendendo, que nós temos aprendido, com tudo que Jesus ensinou? Olha, falou no tempo 2025, né? E ainda estamos longe de tudo saber, porque nada sabemos ainda. Estamos ainda como se engatinhando. Mas olha, as perguntas foram interessantes, as respostas contundentes, porque levou a cada um pensar, né, o que eu posso fazer diante dessa pergunta
e a resposta que Jesus ofereceu, o que é que nos cabe? O que é que nos importa mesmo fazer? Né? Cada um vai dar o que tem, o que pode, o que está a seu alcance. E no final o mestre sentou sorrindo. Qual a função das melhores? Né? Ele também falou isso. Qual a função? Ele quer saber o que cada um, se ia ter hierarquia, como existia hierarquia, né? O rei, o filho do rei, o primo do rei, o parente do rei. Então, tudo era numa hierarquia que ficava dentro deles mesmo, dentro da família, dentro daqueles amigos. Não pensava no todo, no povo. Não é isso? Então, foi muito boa a lição, muito boa. Cada pedacinho, cada resposta, a pergunta foi interessante, para levar a gente a perguntar, e aí? O que nós vamos fazer? Qual é a nossa atitude? Né? Foi muito bom, gostei bastante, porque aprendi bastante também. Quer dizer, agora se eu vou aprender e aprender, tem uma diferença, né? Se eu vou praticar, aí aqui está. Ou se eu vou virar as costas e fazer como ele fez. Aprendizado exige prática, né, Leila? Ah, sim. Exige prática, senão não tem o aprendizado. Para fixar esse aprendizado, precisa da prática. Não podemos ficar no beabá, né? Tem que ir para frente. Ô, Sérgio. E aí, Sérgio? Eu estava pensando aqui nesses atributos, eu já tinha anotado antes, quando eu tive a oportunidade de ler, e normalmente, né, o que a gente mais ouve dentro do Espiritismo, em todas as lições, em todos os livros, é mesmo para a gente entrar nessa questão da renúncia, da humildade, da ciência da paz, né, que é a paciência, da fraternidade, da sinceridade, do amor, como a Regina falou, a gente poder não ser incongruente, ou seja, né, a gente falar sem estar sentindo aquilo. Então, eu estava assim, pensando que todas as nossas leituras sempre vão ter essas virtudes que elas precisam ser internalizadas e depois realizadas em formas de ações. Mas isso é um exercício diário. Eu tento exercitar todo dia. Às vezes a lição, às vezes eu tiro 7, às vezes 8, às vezes eu tiro menos de 5, tá, Leila? E aí depois eu faço de novo, refaço, aí eu melhoro a minha nota. Mas é um exercício constante, diário, e é um desafio nosso enquanto espíritas. Desafio, isso. Mas o importante é fazer. Sim, Estamos no minuto final. Sem medo, vamos em frente. Bom, começamos muito bem essa página maravilhosa. Nos vemos quarta-feira com Lúcia, com cada conto, e os pontos vão ser muitos. Beijos, até mais.